Uhum. Vamos lá, pessoal, boa noite. Vamos começar, tudo bem com você? Pessoal, é o seguinte, na aula de hoje, de transporte, tá? Nós vamos fazer aqui mais 2 exercícios aí que estavam aí no arquivo da aula passada, tá? Para finalizar aqui a primeira parte da equação de Bernoulli, tá ok? E na sequência, pessoal, nós já vamos começar aqui a trabalhar com aqui a equação de Bernoulli, tá? Só que nós vamos começar, pessoal, a tirar algumas hipóteses simplificadoras, tá bom? Então, hoje nós vamos tirar lá a hipótese de um escoamento sem a presença de máquina. Então, nós vamos começar a avaliar aqui a equação de energia com a presença de máquina, e aí, dependendo, vamos ver aí como é que vai ser o decorrer da aula. De repente, já podemos tirar até uma segunda hipótese, né, que é a do fluido ideal. Mas, pessoal, antes de começar a tirar essas hipóteses, tá? Nós vamos só fechar aqui com mais 2 exercícios aí da equação de Bernoulli, ainda considerando as 6 hipóteses simplificadoras, tá bom? Vamos fazer esse mais um, tá bom? E aí, na sequência, nós vamos começar aí a trabalhar com a equação de Bernoulli, só que aí começando aqui a eliminar as hipóteses, tá bom? Tá legal? Bom, pessoal, então é o seguinte, nós vamos começar com o exercício 4, tá? Que está aí na página 96 da apostila de fenômenos de transporte, tá? Na última aula, pessoal, nós finalizamos, né, na semana passada, nós finalizamos a aula fazendo um exercício, né, com um medidor aí de velocidade e vazão, que é o tubo de Venturi, né? Hoje, pessoal, nós vamos fazer esse exercício com outro medidor de velocidade e vazão, que é o tubo de Pitot, tá bom? Então, esse exercício 4 é um exercício, né, envolvendo esse medidor de velocidade e vazão, que é o tubo de Pitot, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, aqui no exercício 4, ele diz assim, né? Ó, o tubo de Pitot é instalado em uma tubulação com o objetivo de medir a velocidade de escoamento da água. No sistema é instalado um tubo em U que mede a diferença de pressão entre os pontos 1 e 2. Cujo fluido manométrico é o mercúrio. Aí ele pede, determine a velocidade e a vazão da água, né? Aí são dados, ó, aceleração G, 10 metros por segundo ao quadrado, a massa específica da água, 1.000 quilogramas por metro cúbico, a massa específica do mercúrio, 13.600 quilogramas por metro cúbico, né? Ele fornece aqui a cota H, né, pessoal, que é aqui a altura da coluna de mercúrio, né, que se forma devido à diferença de pressão entre o ponto 1 aqui, a seção 1 e a seção 2, né? E a área aqui do escoamento, né? A área aqui da seção transversal do tubo, ele tem aqui uma seção constante, né? De área igual a 10 centímetros ao quadrado, tá ok? Então, vamos lá. Pessoal, então o tubo de Pitot é um aparelho aqui de medição de velocidade, vazão, muito utilizado. Não sei se vocês já observaram, por exemplo, nos aviões, né, pessoal, bem próximo ali das asas, né? Então, vocês veem ali um tubo ali com um formato em L, tá? Onde você
tem aqui a abertura, né? Voltada aqui, a abertura do tubo, né? Voltada aqui para o escoamento, né? Então, o que que acontece aqui, pessoal, nesse exercício, né? Nós temos a água em escoamento aqui dentro dessa tubulação, tá? E a água, aqui pelo fato, né, do tubo ele estar aqui com a abertura voltada aqui de frente para o escoamento, então a água ela passa aqui, é lógico, tendo a abertura aqui, pessoal, a água ela acaba preenchendo aqui uma parte aqui do volume aqui do tubo de Pitot, tá legal? Agora, devido à diferença de pressão que nós vamos encontrar entre a seção 1, que seria aqui uma pressão estática, né? Que é a tomada de pressão aqui junto à parede do tubo. E a pressão aqui na seção 2, né? Que seria aqui a pressão dinâmica, né, pessoal? Por quê? O que que acontece aqui nesse ponto 2, pessoal? Nesse ponto onde o tubo está posicionado, ele é o chamado ponto de estagnação, tá? Por quê? O que que acontece aqui, pessoal? A água, no instante inicial, né, quando começa o escoamento, ela vem preenchendo aqui o tubo de Pitot, ela chega até o manômetro, né? E o que que acontece aqui, pessoal? Aqui dentro do manômetro, nós temos o fluido manométrico, né? No caso, o mercúrio. O que que acontece, pessoal? Do lado esquerdo aqui do manômetro em U, nós temos a água, né? Então, ela passa, temos a tomada de pressão aqui do lado esquerdo, né? Então, a tomada de pressão está conectada aqui à seção 1, né? Então, teríamos um ponto aqui, ó, para fazer a tomada de pressão. E aqui na seção 2, a tomada de pressão é dada exatamente através, pessoal, da transferência, né? De energia quando há o choque, né? Das moléculas aqui de água em movimento, elas vão colidir aqui, ó, contra as moléculas de água que já preencheram aqui o volume, né, dentro do nosso tubo de Pitot. Então, pessoal, por que que é a diferença, né, entre a chamada pressão estática e pressão dinâmica, né? O que que acontece aqui, pessoal? Como aqui está posicionado na parede do conduto, tá? Então, nós temos aqui, e aí se nós lembrarmos lá do princípio da aderência, né? Como ele está posicionado aqui numa região que é perpendicular aqui ao escoamento, tá? Então, nós temos aqui a chamada pressão, nesse ponto, né? A pressão estática. Aqui, pessoal, nesse ponto 2, como o fluido está em movimento, né? E você tem a transferência, né, de energia. Nós temos a transformação da energia cinética, né? Que essas moléculas de água, elas vêm com uma determinada velocidade e ao colidirem com as moléculas que já preencheram aqui o volume dentro aqui do tubo de Pitot, então há uma transferência da energia cinética e uma transformação, né, pessoal, da energia cinética em energia potencial de pressão. Então, aqui, pessoal, é onde nós temos, né, a formação da chamada pressão dinâmica. Tá? E pessoal, devido a essa diferença, né, de pressão entre a estática e a dinâmica, é que nós temos aqui a diferença de pressão entre a tomada da seção 1 e a tomada de pressão da seção 2. Tá? Então, o nosso manômetro em U, ele vai exatamente indicar essa diferença de pressão entre a seção 1 e a seção 2. Agora, o que que acontece, pessoal? Aqui na seção 1, como está aqui na lateral, aqui num ponto que é perpendicular ao escoamento, nós temos aí a pressão estática, né? Agora, na seção 2, pessoal, o fluido aqui dentro, ele está estático, porém, quando a água ela vem se deslocando aqui com uma determinada velocidade, ao encontrar aqui
as moléculas, né, de água que já estão aqui dentro, preenchendo aqui o volume do tubo de Pitot. Então, a transferência, né, a transformação, né, da energia cinética em a energia potencial, né, devido aí ao efeito de pressão. Então, nós temos nesse ponto 2 uma adição, né, a essa pressão estática que já estava presente aqui dentro, a formação aqui da pressão dinâmica. Tá bom? Então, é aí que nós vamos observar, né, esse desnível, né, do fluido manométrico aqui, para o lado, né, para o ramo esquerdo do nosso manômetro em U. Tá ok? Eduardo, existe esse tubo no laboratório da Unip? Tem. Tem sim, Eduardo. Lá no laboratório de mecânica dos fluidos, Eduardo, nós temos lá esse tubo de Pitot, tá? Nós temos também o tubo de Venturi, que nós vimos na aula da semana passada, tá bom? Temos lá os dois aparelhos, os dois medidores lá de vazão e velocidade. Juan, em mecânica nós usaremos? Sim, sim, Juan, vocês lá no laboratório de mecânica dos fluidos, vocês vão sim usar esses aparelhos, tá? Vocês vão fazer, vão realizar, né, o experimento do tubo de Venturi, do tubo de Pitot, da placa de orifício, que é um outro medidor de vazão também, que é a placa de orifício, também temos lá, tá? Hoje, depois desses exercícios, nós vamos começar a trabalhar com máquinas, bombas, turbinas, tá? Então, vocês lá no laboratório também irão trabalhar com associações de bombas, tá? Série, paralelo, para ver a influência aí no escoamento, tá bom, pessoal? Tá? Mas vocês vão trabalhar assim, tá? Mecânica, automação, civil, tá? Produção, tá bom? Todos vocês vão lá, tá? Tudo bem? Bom, pessoal, agora vamos lá. Para conseguir aqui determinar a velocidade, observe que nós vamos montar a equação aqui, ó, baseado na diferença de pressão indicada aqui através do fluido manométrico. Tudo bem? Legal? Então, pessoal, o primeiro passo aqui é montar a equação manométrica. Tá legal? Ivan, a computação, eu acho que tem também, Ivan, se eu não me engano, logo quando entra no específico, tá, Ivan? Tá bom? Pessoal, então, nós vamos. O primeiro passo, então, para se determinar a velocidade, é montar aqui a equação manométrica para que a gente possa aqui determinar a diferença de pressão entre a seção 1 e a seção 2, e aí nós possamos depois trabalhar com a equação da energia e a equação da continuidade, tá bom? Então, aqui o primeiro passo é trabalhar aqui, é montar a equação manométrica. Legal? Pessoal, lembre o seguinte, ó, quando nós trabalhamos aqui com o manômetro em U, observem, pessoal, que aqui no manômetro em U, o que nos interessa é essa cota H, é esse desnível formado aqui pelo fluido manométrico entre o lado esquerdo e o lado direito. Tá bom? Sim, Juan, nós fizemos na semana passada um semelhante a esse, só que não foi o tubo de Pitot, tá? Foi o tubo de Venturi, tá bom? Ele muda um pouquinho aqui a concepção do aparelho, tá? Bom, pessoal, então é o seguinte, ó, o que nos interessa é esse desnível, né? A formação dessa cota H. Agora, pessoal, lembre o seguinte, para formar a equação manométrica, nós vamos definir aqui, ó, dois pontos dentro do manômetro, que são aqui, ó, os pontos A e B. Estão vendo ali embaixo, ó, pessoal? Em branco aqui, ó, o ponto A e o ponto B, tá? Por quê, pessoal? Observem que o ponto A e o ponto B, eles estão aqui nesse plano horizontal, formado aqui, ó, por essa linha tracejada em vermelho.
tá? Por que num plano horizontal? Pessoal, lembrem o seguinte, entra aqui o princípio de Stevin, tá? Onde o princípio ele diz, em um plano horizontal de um fluido em repouso, a diferença de pressão entre os pontos, é, ela será igual a zero. Ou seja, pessoal, quando se fala num plano horizontal de um fluido em repouso, a pressão ela será a mesma em todos os pontos. Tudo bem? Então, quando eu olho aqui o ponto A, o ponto B, né? Quando eu traço essa linha horizontal aqui, ó, pessoal, em vermelho, essa linha tracejada, eu formei aqui um plano horizontal, tá? Observem que no plano, como não há uma diferença de altura, uma diferença de cota entre o ponto A e o ponto B, então eles estão no mesmo plano. Pelo princípio de Stevin, a pressão aqui no ponto A é a mesma, né, que nós vamos encontrar no ponto B. Tudo bem? Ou seja, ó, PA, pressão em A, igual pressão em B. Tudo bem? Agora, pessoal, pela equação manométrica, eu vou começar aqui analisando o ponto A, que é o ramo esquerdo aqui do nosso manômetro em U, tá? Essa coluna aqui do lado esquerdo. Então, pessoal, a equação manométrica, ela diz o seguinte, nós temos que pegar a pressão que está presente no ramo esquerdo do manômetro. Tudo bem? Eu estou olhando a pressão PA, tá, pessoal? Então, nós temos que pegar aqui a pressão que está presente do lado esquerdo do manômetro, ou seja, nós vamos pegar a pressão da seção aonde nós temos a tomada de pressão do lado esquerdo do nosso manômetro. No nosso caso, pessoal, aqui no nosso exercício, o ramo esquerdo do nosso manômetro ele está aqui conectado aonde? Ó, a seção 1. Tudo bem? Então, no ramo esquerdo, nós temos atuando aqui no ramo esquerdo a pressão da seção 1. Tudo bem? Então, nós temos aqui a pressão P1. Legal? Nós devemos adicionar a essa pressão P1 a pressão gerada pela coluna de fluido que se formou do lado esquerdo desse manômetro, tá? No caso, pessoal, quando nós olhamos aqui para o desenho, qual foi o fluido que se deslocou aqui para o lado esquerdo? Ó, foi o escuro aqui na nossa tela, ó, foi o mercúrio. Tudo bem? Então, pessoal, como é que eu calculo, né? Como é que eu acho a pressão gerada por essa coluna de mercúrio? Volta aqui o princípio de Stevin. O princípio de Stevin, ele diz, a pressão gerada pela coluna de um fluido, ela é dada pelo produto do peso específico do fluido pela profundidade, né? Ou seja, quando nós queremos a pressão aqui nesse ponto A, como é que eu calculo a pressão gerada pela coluna de mercúrio sobre esse ponto A? Eu pego aqui, ó, e faço o produto do peso específico do mercúrio pela cota, né? Pela altura da coluna de fluido que se formou sobre esse ponto A. Então, quando nós olhamos aqui para o lado esquerdo, nós vamos olhar a pressão gerada sobre esse ponto A, como é que eu calculo? Então, eu vou pegar aqui a pressão obtida aqui através da tomada de pressão do lado esquerdo do manômetro. Então, nós pegamos aqui a pressão P1 e nós somamos a essa pressão a pressão gerada pela coluna do fluido, né, que está presente aí no lado esquerdo desse manômetro, tá? No caso, o fluido aqui é o mercúrio, tá? Então, nós vamos fazer aqui o produto, né, do peso específico do mercúrio vezes a altura, né, da coluna de mercúrio que se formou aqui, ó,
do lado esquerdo do nosso manômetro. Tudo bem? Essa é a pressão aqui sobre esse ponto A. Legal? Pela equação manométrica, pessoal, se a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa mesma análise, só que agora onde, pessoal? No lado direito do manômetro. Tudo bem? Pessoal, o lado direito do manômetro, aonde está a tomada de pressão? Ó, se nós seguirmos aqui o tubo de Pitot, aonde que ele está fazendo a tomada de pressão? Ó, em qual seção? Olha lá, pessoal, ó, se nós olharmos, a tomada de pressão está aqui, ó, na seção 2. Tudo bem? Agora, quando nós olhamos aqui nesse ramo, nesse lado direito do manômetro, qual é o fluido que está presente aqui do lado direito, pessoal? Se nós olharmos, ó, está uma região mais clara, né? Essa região aqui mais clara, ela é representada, ela está representando qual fluido, ó? A água. Tudo bem? Então, pessoal, a pressão, né, para nós determinarmos a pressão sobre esse ponto B, nós temos a tomada de pressão aqui do lado direito do manômetro, né? Então, ela está ligada aqui à seção 2. Então, nós temos a pressão P2 e nós vamos adicionar a essa pressão P2 a pressão gerada pela coluna, né, de fluido que se formou aqui no lado direito do nosso manômetro em U. Tudo bem? Então, no caso, ó, o fluido que está presente aqui é a água, tá? E como é que nós vamos aqui calcular a pressão gerada por essa coluna de água? Aí entra o princípio de Stevin. Olha lá, ó, ela é dada pelo produto do peso específico da água vezes a coluna, né, de água que se formou aqui, ó, sobre esse ponto B. Tudo bem? Rodrigo, sim, esse é o primeiro exercício, tá, Rodrigo? Começamos aqui com esse, tá? Pode sim, Bruno. No final da aula, pode sim, sem problema, Bruno. Tudo bem, pessoal? Ok? Tá? Então, pessoal, nós temos, como nós queremos a diferença de pressão, né? P2 menos P1, então nós vamos organizar aqui de tal maneira que a equação manométrica ela nos forneça essa diferença de pressão, P2 menos P1. Pessoal, por que que aqui eu deixei P2 menos P1? Se vocês olharem na aula anterior, eu deixei lá P1 menos P2. E aqui eu deixei P2 menos P1. Por quê? Pessoal, é o seguinte, se vocês olharem aqui no manômetro, tá? Observem que aqui a coluna do fluido manométrico ela se deslocou para o lado esquerdo, né? Olha lá, ó. O que acontece, pessoal? No manômetro em U, a coluna do fluido manométrico ela se desloca sempre para o lado de menor pressão, tá? Então, pessoal, isso aqui está indicando, ó, que a pressão 1 ela é menor que a pressão na seção 2. Tá? Então, por isso que a coluna de mercúrio se deslocou aqui para o lado esquerdo. Se vocês olharem no exercício da semana passada, vocês irão observar que a coluna de mercúrio se deslocou para o lado direito, ela veio para esse lado de cá. Por isso eu deixei lá P1 menos P2, né? É mais para facilitar depois, pessoal, na hora de fazer a análise e o balanço de energia. Tá bom? Tudo bem? Então, organizando, pessoal, deixamos aqui, ó, P2 menos P1, aqui o peso específico da H, eu trouxe aqui para o lado esquerdo da igualdade, né? Aqui estava somando, veio para cá subtraindo, né? Tudo bem? Pessoal, como aqui, ó, a cota H é comum aqui para o mercúrio e para a água, vou deixá-la aqui em evidência, tá? Tudo bem? Pessoal, outro detalhe importante, né?
Observem que aqui no enunciado ele forneceu a massa específica da água e a massa específica do mercúrio, tá bom? Só que aqui na equação manométrica, quando nós aplicamos o princípio de Stevin, nós trabalhamos com peso específico, tá bom? Então, lembrem, pessoal, ó, peso específico é a massa específica vezes a aceleração da gravidade, né? Então, nós temos, ó, o peso específico da água é a massa específica da água, 1000, vezes a aceleração da gravidade, ó. Ele deu aqui um G igual a 10, né? Então, peso específico da água, 10.000 newtons por metro cúbico, tá bom? E o mercúrio, né? Olha lá, o peso específico do mercúrio é a massa específica do mercúrio vezes a aceleração da gravidade. Ó, pessoal, a massa específica do mercúrio, 13.600 quilogramas por metro cúbico, vezes a aceleração G, que é 10, né? Então, o peso específico do mercúrio, 136.000 newtons por metro cúbico. Tudo bem, pessoal? Ó, então, teremos, ó, 136.000 menos 10.000 vezes. Um detalhe importante, né, pessoal? Ó, o peso específico está em newton por metro cúbico. Então, a coluna H, ela tem que estar em metro. Tá bom, pessoal? Então, ó, 2,6 centímetros, 0,026 metros, né? 2,6 centímetros, passando para metro, 0,026 metros, tá bom? Portanto, pessoal, olha só, a diferença de pressão, né? P2 menos P1 igual a 3.276 Pascal. Tá bom? Então, pessoal, pela equação manométrica, nós temos aqui a diferença de pressão entre a seção 2 e a seção 1. Tudo bem? Então, a diferença de pressão entre as seções aqui 2 e 1 é igual a 3.276 Pascal. Tudo bem? Tudo bem aqui, pessoal? Na análise da equação manométrica, ok? Tudo bem? Agora, pessoal, de posse dessa diferença de pressão, aí nós temos condições agora de fazer o balanço de energia, pelo balanço de energia, descobrir as velocidades aí e as vazões, né? Na verdade, a velocidade e a vazão aí nas seções 1 e 2, tá bom? Uhum. Sim, Juan, pode ser medido em Pascal também. Aí vai do sistema de unidades que você está trabalhando, tá, Juan? Pode ser em Pascal, pode ser em bar, em atmosfera, tá bom, Juan? É que aqui nós estamos trabalhando com unidades do SI, ó. O peso específico em Newton por metro cúbico e a altura aqui, tá bom? É em metro, tá? Então, dá aqui Newton por metro quadrado, né? Que aí é o mesmo que Pascal. Sim, Eduardo, nos aviões tem o tubo de Pitot, é usado para fazer o controle de velocidade, tá bom? Até, pessoal, aquele acidente, né, que teve com aquele avião da Air France, né, até se cogitou, né, ter sido uma falha ali no sistema de medição, né, dos tubos de Pitot, tá? Que eles teriam congelado, né? E aí o sistema acabou perdendo a referência, né, de velocidade, ele acabou caindo. Tá? Foi uma hipótese levantada, acabou não chegaram a uma conclusão exata, mas foi uma das hipóteses, né, de ter sido uma falha lá no tubo de Pitot, tá bom? Uhum. Legal? Tá? Então, pessoal, agora sim, ó, de posse dessa diferença de pressão, nós temos condições de determinar a velocidade e a vazão, tá bom? Vamos lá, ó. Pessoal, aqui, como havia comentado com vocês, ó, os pontos importantes aqui, quando se olha, né,
a seção 1 e a seção 2. Então, lembrem, pessoal, esse ponto aqui, bem na entrada aqui do tubo de Pitot, tá? É o chamado ponto de estagnação. Tá? Por que ponto de estagnação, pessoal? Porque o fluido, ao encontrar aqui o equilíbrio, né, de pressões, né, quando nós temos o equilíbrio P1, P2 aqui, tá? Então, o fluido aqui dentro ele está em repouso, tá ok? Então, esse ponto 2 é chamado de ponto de estagnação, por quê? Imaginem a água aqui, ela está se deslocando com uma determinada velocidade. A abertura aqui do tubo, ela fica de frente para o escoamento. Então, a água, ela vem, ela colide, né? As moléculas em movimento, elas colidem com as moléculas que estão em repouso aqui dentro, tá? Então, ela vem aqui numa determinada velocidade, ao encontrar esse ponto, o que que acontece, pessoal? Ela para, né? Então, é aí que tem a transferência, né, da energia cinética. Aí, energia potencial de pressão, né? Por isso que esse ponto é onde nós temos a chamada pressão dinâmica. Tá bom? Tudo bem? Tá? Então, José, ela entra no lado B. Observa, José, que aqui, ó, você tem uma ligação aqui, ó, do tubo de Pitot, tá? Até o manômetro, tá bom? Então, a água, observe que quando você tem o choque entre as moléculas, você tem a transferência de energia. Então, por exemplo, essa transfere energia para a vizinha, para a vizinha, 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 até chegar aqui no nosso manômetro em U. Tudo bem? E o que, que acontece do lado esquerdo? Você tem uma pressão atuando aqui do lado esquerdo. Então, é essa pressão atuante aqui do lado esquerdo que não deixa com que o mercúrio ele volte aqui para o circuito. Tá bom? Então, quando você forma essa coluna H, é onde você tem o equilíbrio entre a pressão estática e essa pressão dinâmica aqui, ó. Tá bom? Tá? Agora, observem que você somou a essa pressão estática aqui, ó, da seção 1, a pressão gerada por essa coluna de mercúrio, tá? E você está somando a essa pressão dinâmica aqui dentro do manômetro, né? Essa pressão gerada pela coluna de água, né? Então, a equação manométrica, né? Ela nos dá exatamente o ponto exato, né? Onde há esse equilíbrio, tá bom? Sim, Harrison, se, por exemplo, você parasse o escoamento, né? Eu fechasse aqui o circuito, tá? E nós cessássemos aqui o escoamento, aí sim, essa coluna de mercúrio desceria, essa aqui desse lado subiria e elas ficariam com a mesma altura, tá bom? Se nós fechássemos o circuito, tá? Tudo bem? Olha aí, Juan, rapidinho, Juan. Uhum. Legal, Juan. Bom, pessoal, então vamos lá. Pela equação de Bernoulli, o que que nós temos, pessoal? Ó, que a carga total na seção 1, ela tem que ser igual à carga total na seção 2. Tudo bem? Ou seja, ó, se nós pegarmos a carga total, pessoal, o que que nós temos? Ó, Z1 mais pressão na seção 1 sobre o peso específico do fluido, mais V1 ao quadrado sobre 2G, tem que ser igual a Z2 mais P2 sobre peso específico do fluido, mais V2 ao quadrado sobre 2G. Tudo bem? Ou seja, pessoal, nesse caso, o que que nós temos? Ó, como o tubo ele está numa direção aqui horizontal, o que que nós temos, pessoal? Ó, que a cota Z1 ela é igual à cota Z2. Tudo bem, pessoal? Como o tubo aqui ele está aqui na horizontal, então nós temos aqui, ó, a cota Z1 sendo igual à cota Z2.
Tudo bem? E, pessoal, aqui no ponto 2, ó, como ele é o ponto de estagnação, quanto vale a velocidade no ponto 2? Ó, ela vale zero. Tudo bem? Por que zero? Porque esse é o ponto de estagnação. Tudo bem? Ok? Então, ó, o que que nós teremos? Pessoal, como Z1 é igual a Z2, vamos cancelar, tá? E a velocidade V2 é zero, uma vez que esse é o ponto de parada, é o ponto de estagnação. Tudo bem? Então, pessoal, o que que sobrou? Ó, nós teremos V1 ao quadrado sobre 2G, sendo igual a pressão na seção 2 sobre o peso específico do fluido, menos a pressão na seção 1, dividido aí pelo peso específico do fluido, ok? Ou seja, ó, nós teremos aqui V1 ao quadrado sobre 2G, né? Sendo igual a... Puxa, eu repeti sendo igual ó, a P2 menos P1, dividido aí pelo peso específico do fluido em escoamento. Tá bom? Ou seja, pessoal, nós temos, ó, o 2G está dividindo, como eu quero a velocidade, então vou passar aqui o 2 vezes G multiplicando, né? Ou seja, pessoal, ó, a velocidade do escoamento na seção 1, ela será igual ó, a raiz quadrada de 2 vezes G vezes P2 menos P1 sobre o peso específico do fluido. Tá bom? Pessoal, é o seguinte, sempre que vocês forem trabalhar com tubo de Pitot, qualquer tubo de Pitot, pessoal, essa é a equação que relaciona a velocidade com a diferença de pressão, tá? Então, pessoal, sempre que vocês... Ah, eu vou pegar aqui, eu tenho um exercício com tubo de Pitot. Professor, eu preciso fazer toda essa análise da equação de Bernoulli novamente? Não, pessoal, não precisa. Essa é a equação geral que relaciona a velocidade do escoamento com a diferença de pressão entre as seções 1 e 2, tá? Quando a pressão ela for medida utilizando-se aqui o tubo de Pitot. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma equação geral para o tubo de Pitot. Tudo bem? Legal? Pessoal, só um detalhe. Quando põe aqui, ó, peso específico do fluido, entendam aqui, ó, que esse é o fluido que está em movimento, o fluido em escoamento, tá? No caso aqui do nosso exercício, ó, o fluido em escoamento é a água. Então, fica P2 menos P1 dividido pelo peso específico da água. Tudo bem? Legal? Tá bom? Tá? Então, pessoal, gravem, destaquem, tá? Passem aí um marca-texto, ou para quem está usando aí o próprio arquivo, né? Faz uma marcação aqui nessa equação, tá, pessoal? Porque sempre que nós formos trabalhar aqui com tubo de Pitot, essa é a equação que relaciona a velocidade com a diferença de pressão, tá bom? Tudo bem? Ah, Bruno, a velocidade aqui em 2 é zero, porque entenda, Bruno, que o fluido, quando ele entra aqui ó, no tubo de Pitot, e ele chega até o manômetro, observa, Bruno, que você tem aqui um equilíbrio, né? Lembra lá no enunciado? Eu tinha aqui o ponto A e o ponto B. Então, nós tínhamos um equilíbrio, a pressão em A igual à pressão em B. Então, observa, Bruno, que quando você tem um equilíbrio, o fluido que está aqui ó, dentro do mercúrio, ele está parado, ele está em repouso. Porque se o fluido aqui estiver em movimento, o que, que vai acontecer com o mercúrio? Ele vai subir e vai voltar aqui para o circuito. Isso não pode acontecer, né? Então, o que, que acontece? Essa pressão aqui ó, na seção 1, em conjunto, né, com essa coluna de mercúrio formada aqui do lado esquerdo do manômetro, ela se equilibra
com a pressão na seção 2, em conjunto com essa pressão da coluna de água. Tudo bem, Bruno? Então, o fluido aqui dentro, ele está em repouso. Esse ponto 2, entenda que é bem na entrada do tubo de Pitot. Se o fluido aqui dentro está em repouso, a velocidade aqui em 2 é zero, né? Porque esse, olha aqui o desenho, ó, é o chamado ponto de estagnação, é o ponto de parada. Tá? O fluido aqui dentro desse manômetro, ele está em repouso. Por isso, o V2 é zero. Tá bom? Porque o ponto 2 está aqui, ó, na entrada do tubo de Pitot. Legal? Ok? Isso, Bruno. Perfeito, perfeito. No 1, o fluido aqui tá escoando livremente, tá? Por isso tem a velocidade V1. É isso aí, Bruno. Perfeito. Ok? Bom, pessoal, então é o seguinte, ó. Temos aqui, ó, a diferença de pressão, P2 menos P1. Nós definimos a partir da equação manométrica, né? Ela vale aqui 3.276 PA. Temos o peso específico da água, 10.000 newtons por metro cúbico. Temos a aceleração G. Dá para achar a velocidade, né, pessoal? Olha lá, ó. Velocidade é 2 vezes raiz quadrada, né, de 2 vezes g, aceleração g igual a 10. Ó, pessoal, P2 menos P1, 3.276 PA, dividido pelo peso específico da água, que é 10.000, né? Então, teremos, ó, 2 vezes 10 vezes 0,3.276, né? Ou seja, ó, V1 igual a raiz quadrada de 6,552, né? 2 vezes 10 vezes 0,3276, né? Dá 6,552. Portanto, pessoal, a velocidade do escoamento é igual a 2,56 metros por segundo. Tudo bem? Então, a velocidade média aí nas seções de escoamento, 2,56 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Ok? Tá? Então, pessoal, sempre que vocês tiverem um tubo de Pitot, pode pegar essa equação direto aqui, tá? Bom, pessoal, tendo a velocidade, dá para achar a vazão, né? Lembrem aqui, ó, vazão em volume, velocidade média vezes área. Pessoal, a área ele deu, né? Cadê, ó? Tá aqui, 10 centímetros ao quadrado. A velocidade média nós calculamos, tá? Pessoal, só tomar um cuidado, né? Transformar aqui a unidade da área de centímetro quadrado para metro ao quadrado. Observem, pessoal, ó, 1 centímetro quadrado é 1 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado, né? Então, se nós temos 10 centímetros ao quadrado, é o mesmo que 10 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado. Tudo bem? Ou seja, pessoal, a vazão em volume 0,00256 metros cúbicos por segundo. Né? Pessoal, olha aqui, ó, ele pediu a resposta em litros por segundo. Tá? Lembrem o seguinte, ó, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, há um fator de conversão aqui, ó. Nós temos que 1.000 litros estão para 1 metro cúbico, né? Então, 0,00256 metros cúbicos por segundo, que multiplica, né? 1.000 litros estão aqui para 1 metro cúbico. Olha aí, pessoal. Portanto, ó, a vazão em volume ficará aqui, ó, 0,00256 vezes 1.000, 2,56 litros por segundo.
tá? Então, pessoal, ó, portanto, a velocidade do escoamento é igual a 2,56 metros por segundo e a vazão em volume, opa, pulou aqui, pessoal, peraí, a vazão em volume, 2,56 litros por segundo. Tudo bem? Maurício, foi coincidência, porque o peso, você tem aqui que essa relação, né? 1 metro cúbico igual a 1.000 litros, né? Aí que deu essa coincidência, e por causa aqui da área, né, Maurício? Porque a área aqui é 10 centímetros ao quadrado, né? Por isso que ficou igual aqui a velocidade, 2,56 metros por segundo, a vazão em volume, 2,56 litros por segundo. Tá, Maurício? Isso foi por causa aqui da área, que é 10 centímetros ao quadrado. Se você mudar essa área, por exemplo, colocar aí 5 centímetros ao quadrado, você vai ver que vai dar diferente aqui, tá, Maurício? Tá? Foi mais coincidência por causa da área ali, tá bom? Ok. O José me pergunta, né? Nesta equação de carga total, o peso específico é o da água, tanto no denominador de P1 e P2. Sim, José, é o da água, por quê, José? Porque é sempre o peso específico do fluido que está em movimento. Lembra que quando você faz o balanço de energia, quando nós aplicamos o balanço de energia, a equação de Bernoulli, é sempre do fluido em movimento. Tá? Então, no caso desse exercício, qual é o fluido em movimento aqui, ó? É a água, tá bom? Então, por isso que aqui é P2 menos P1, né, sobre o peso específico da água. Vamos supor, gasolina circulando aqui dentro. Então, aqui eu teria o peso específico da gasolina. Tudo bem? Legal? Tá bom? É sempre o fluido em movimento, tá? Que é aplicado o balanço de energia. Ok? Tudo bem aqui, pessoal? Dúvida? Esse aqui que você precisa, Cláudia, esse aqui? Uhum. Tudo bem, pessoal? Nesse exercício 4, dúvida? Ok? Como que é, Renan? As relações da questão em prova será dada. As relações, sim, Renan, essas aqui, né? Você diz metro cúbico litro, sim, tá? Metro, centímetro, tá? Elas são fornecidas, tá bom? Sim, Lucas, o ponto de entrada do tubo de Pitot é esse ponto 2 aqui, ó, Lucas, tá bom? É o ponto de estagnação, tá legal? Wesley, fórmula, são dadas as principais, tá, Wesley? Agora, igual essa aqui, ó, essa é uma fórmula construída, é tirada da análise do exercício. Essa não, tá bom? Mas o balanço de energia, balanço de massa, essas são fornecidas, tá bom? Se não tivesse sido especificado, poderia deixar em metro cúbico por segundo, tá, José? Poderia sem problema. Ok? E vai até o tubo. Sim, Lucas, e vai até o tubo de Pitot. Vai sim. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Vamos fazer mais um aqui, ó. Tem mais um exercício aqui de tubo de Pitot, tá? Para vocês analisarem aqui e ver se entenderam bem aí o conceito, hein, pessoal? Para fechar esse
para quem está acompanhando a apostila, pessoal, para fechar o capítulo 3, hein? E aí iniciarmos o capítulo 4 da apostila, tirando as hipóteses simplificadoras, hein? Tá bom? Ó, pessoal, então é o seguinte, para fechar esse tema, nós vamos aqui em um exercício lá da disciplina online, pessoal, lá do módulo 6 da disciplina online, tá? O exercício 6 ele fala assim: o tubo de Pitot, representado abaixo, é utilizado para medir a velocidade no a pressão de estagnação produz uma coluna de 5,67 metros e a pressão estática, uma coluna de 4,72 metros. Aí ele diz, ó, sabendo que o fluido que escoa no conduto é água, determine a velocidade do escoamento em metros por segundo. Aí ele deu aqui, ó, aceleração G, 10 metros por segundo ao quadrado, o peso específico da água, 10.000 newtons por metro cúbico, e o diâmetro aqui do tubo, ó, 20 milímetros. Pessoal, esse exercício é o seguinte, nós temos aqui o tubo de Pitot, e, pessoal, nesse exercício ele usa aqui um outro tipo de manômetro, que não é o manômetro em U. Vocês estão vendo essa coluna aqui, pessoal? Esse tubo aqui vertical? Esse aqui, pessoal, é um outro medidor de pressão, é um outro manômetro, que é o chamado piezômetro, tá? Esse manômetro aqui, ó, pessoal, ele é chamado de piezômetro. Por quê? Como que ele indica a pressão aqui nessa seção, pessoal? A pressão indicada pelo piezômetro, ela é dada pela coluna de fluido que se forma aqui dentro. Então, pessoal, observem, ó, que aqui nós não temos o manômetro em U, né? Para fazer e calcular a diferença de pressão. Observem que nesse exercício nós temos aqui dois tubos instalados aqui, ó, na direção vertical, onde observem que eles estão abertos aqui à atmosfera. Tá? Então, pessoal, lembrem que os manômetros, eles medem diferença de pressão. O manômetro em U, aquele que nós acabamos de utilizar, ele mede, ele está fechado, né? Então, ele pega diretamente a diferença entre a pressão estática e a dinâmica. O piezômetro, pessoal, como é que ele mede a diferença de pressão? Como ele está aberto, ó, estão vendo que ele é aberto à atmosfera aqui, ó? Então, pessoal, qual é a pressão que está atuando aqui em cima, ó, nessa superfície aqui, dentro do manômetro, pessoal? Quando eu olho ele aberto aqui, ó, qual é a pressão que está atuando nessa região aqui de cima? Seria qual, pessoal? Isso, Lucas. É isso aí, José. Estando o manômetro aqui, esse tubo aberto, a pressão que está atuando aqui na superfície é atmosférica, tá? Então, pessoal, lembrem que o manômetro ele mede uma diferença de pressão. Ele mede a diferença entre a pressão interna e a pressão externa. Então, pessoal, no caso do piezômetro, a pressão externa aqui, ó, é a pressão atmosférica. Agora, vamos lembrar da aula passada, pessoal. Em qual escala de pressões nós estamos trabalhando? Escala efetiva ou escala absoluta? Qual escala nós escolhemos, pessoal? Nós estamos dando prioridade aqui, ó, né? Nós estamos dando prioridade para a escala efetiva. Vamos lembrar, pessoal, para a escala efetiva, quanto vale a pressão atmosférica, pessoal? Qual é o valor relativo ou efetivo? É zero. Então, observem, pessoal, que
o piezômetro, como nós trabalhamos com a escala efetiva, por simplicidade de cálculo, acaba sendo aqui, ó, a diferença entre a pressão interna e a pressão atmosférica. Se nós adotamos a escala efetiva, a pressão atmosférica ela é a referência. Então, pelo fato dela ser o ponto de referência, ela é zero para a escala efetiva. Então, acaba se lendo aqui, pessoal, a pressão indicada por essa coluna de fluido como sendo a pressão interna, tá? Então, como é que nós vamos trabalhar com esse medidor de pressão? Observe o seguinte, pessoal, ó, lembrando-se aqui, ó, lembrando-se que a velocidade do escoamento obtida com auxílio do tubo de Pitot, ela é dada aqui, ó, pela raiz quadrada, né? De 2 vezes G, vezes a diferença de pressão, né? Pressão 2 menos a pressão da seção 1, dividido aí pelo peso específico do fluido. Lembrem, pessoal, que sempre que se fala no tubo de Pitot, essa é a equação da velocidade, a equação que relaciona a velocidade com a diferença de pressão. Tudo bem? Agora, pessoal, pelo princípio de Stevin, nós temos o seguinte, ó, que a diferença de pressão ela é dada pelo produto do peso específico do fluido vezes a diferença de altura, tá? Então, ó, a pressão aqui, ó, dessa coluna H1, ela é o quê, pessoal? É dada pelo produto, ó, seguindo o princípio de Stevin, o peso específico aqui, ó, o fluido em escoamento é água, né? Então, ela será dada pelo produto, ó, peso específico da água vezes essa coluna H1. Tudo bem? Então, ó, a pressão P1, peso específico da água, a coluna H1, pessoal, ele deu aqui, ó, a pressão estática, ó, ele fala assim, ó, a pressão de estagnação, que é aqui no ponto 2, ela produz uma coluna de 5,67 metros. E a pressão estática, uma coluna de 4,72 metros. Ou seja, pessoal, ele está indicando aqui, ó, como esse tubo aqui, ó, esse piezômetro, ele está perpendicular aqui ao escoamento, ele está indicando a pressão estática, tá? O tubo de Pitot, abertura frontal ao escoamento, obtemos aqui a pressão dinâmica pelo tubo de Pitot, tá? Então, pessoal, a pressão P1 é a pressão estática, né? Então, nós vamos fazer, ó, peso específico da água vezes a coluna que se formou nesse piezômetro, né? 4,72 metros. Então, na seção 1, nós temos uma pressão de 47.200 PA. Tudo bem? E na seção 2, pessoal, é a mesma análise, ó. Vai ser aqui, ó, o peso específico da água vezes a coluna H2. Tudo bem? Ou seja, ó, a coluna H2, 5,67 metros, tá? Então, a pressão P2, ó, 56.700 PA, tá? Então, nós temos, pessoal, aqui no piezômetro, né, posicionado aqui na seção 1, uma pressão de 47.200 PA e a pressão aqui dinâmica, né, dada aqui no ponto de estagnação, 56.700 PA. Agora ficou fácil, né, pessoal? Ó, tendo aqui a pressão estática e a pressão dinâmica, dá para calcular a velocidade. Olha lá, ó. A velocidade é igual, ó, a raiz quadrada, né, de 2 vezes G, vezes aí P2 menos P1. No caso aqui, pessoal, o fluido em escoamento é água, né, sobre o peso específico da água. Olha lá, pessoal, ó, então teremos 2 vezes 10 vezes 56.700 menos 47.200, né, dividido por 10.000. Ou seja, ó,
2 vezes 10 vezes 0,95, né? A raiz quadrada de 19. Olha aí, pessoal, a velocidade do escoamento, 4,36 metros por segundo. Tá ok? Ó, pessoal, esse aqui é um outro medidor de pressão, tá? Que é o chamado piezômetro, tá bom? O piezômetro, então, ele consiste, tá? Num tubo de vidro. Esse tubo é graduado, tá, pessoal? Para que a gente possa ler aqui, ó, a altura da coluna de fluido que se forma aqui dentro, tá legal? E, de acordo com essa altura, ó, nós calculamos a pressão em cada seção. Tudo bem? Em cada ponto, tá? Isso, Ivan, isso aí. O Ivan me perguntou aqui, né? Esse diâmetro aqui de 20 milímetros, ó, seria para calcular a área e depois a vazão em volume, caso o exercício pedisse. Isso aí, Ivan, caso o exercício pedisse. No caso, como ele não pediu, né? Ele pediu só a velocidade, tá bom? Então, temos aí a velocidade 4,36 metros por segundo. Se quiséssemos calcular a vazão, usaríamos aqui, né? Calcularia o raio desse tubo, né? 10 milímetros, e faria aqui o cálculo, né? Velocidade 1 vezes a área 1, né? Para achar aí a vazão em volume, tá bom? Tudo bem? Ivan não. José, o ponto 1 é aqui, ó, a seção 1 é a pressão na seção. Observa, José, que o manômetro ele está posicionado aqui na lateral aqui do conduto, tá? Então ele está pegando a pressão ao longo dessa seção aqui, ó. Tá legal, José? A pressão 2, quando ele fala pressão 2, observa que o fluido, quando ele entra aqui, ele encontra um ponto de equilíbrio. Quando ele entra aqui no tubo de Pitot, ele encontra aqui um ponto de equilíbrio. Então, o que que acontece, José? Lembra que você tem o fluido em movimento, ele tem uma carga cinética e, ao colidir aqui, ó, com essas moléculas de fluido, nesse ponto aqui 2, o ponto de entrada aqui do tubo de Pitot, você tem a transformação, ó, da energia cinética em energia potencial de pressão. Tá bom, José? Então, o ponto 2 é bem na entrada do tubo de Pitot e o outro tubo, né, o outro piezômetro, ele está pegando a pressão ao longo da seção. Por isso que ele está definindo aqui, ó, a pressão estática e o tubo de Pitot a pressão dinâmica, tá bom? Então, quando você faz aqui P2 menos P1, na verdade, nós estamos olhando a diferença entre a pressão dinâmica e a pressão estática. Tá legal, José? Tá ok? Legal, José. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Ok? A outra energia é o gravitacional, Bruno, quando tem a variação de altura, tá? É que esses exercícios estão sempre no horizontal, né? Tá bom, Bruno? Mas a outra energia é a potencial gravitacional, tá? Quando tem a variação de altura, tá bom? Tudo bem, pessoal? Ok? Tá? Então, aqui, pessoal, nós fechamos o capítulo 3, tá? Que é a Desculpem, pessoal. Que é aqui a apresentação da equação de Bernoulli, né? Com as 6 hipóteses simplificadoras. Pessoal, após o intervalo, nós começaremos aqui a eliminar essas hipóteses simplificadoras. Tá bom? Então, logo após o intervalo, pessoal, eu vou começar aqui a eliminar a primeira hipótese simplificadora, que é a presença de máquina.
Nós vamos começar aqui a avaliar a equação de Bernoulli, tá? Com a presença de uma máquina. Tudo bem? Ok? Pessoal, tem um recadinho aqui, não é muito legal, né? Mas tenho que passar, pessoal. Pessoal, é o seguinte, opa, pulou aqui. Como nós fechamos aí o capítulo 3, pessoal, o capítulo 3, ele tem 5 tarefas, só que é o seguinte, pessoal, a tarefa 4 não vamos fazer por enquanto, que nós precisamos de mais conceitos que vem aqui do capítulo 4, tá? Ela acabou entrando lá junto do capítulo 3, mas nós precisamos de mais conhecimentos. Vamos deixar ela mais para frente, tá? Pessoal, eu estou colocando aqui, ó, até o dia 9/5, tá? Que seria sem ser esse domingo, o próximo, tá bom? Esses 4 exercícios aqui, as 4 tarefas do capítulo 3, tá bom? Vai ser no mesmo sistema, tá, pessoal? Do capítulo 1, do capítulo 2, tá bom? Como é que é? José, se a pressão 1 for maior que a 2, ainda vale essa equação? Então, José, aí não. Porque se tiver acontecendo isso, José, na verdade, se a estática tiver maior que a dinâmica, na verdade, José, nós estaríamos aí com um processo de depressão, tá? Gerando como se fosse o vácuo e o fluido estaria sendo succionado nesse caso, tá, José? Tá bom? Então ele não estaria, aí essa equação ela não valeria, tá? Ela não valeria mais, porque mudaria o sentido do escoamento, tá bom? Que aí o fluido ele estaria sendo succionado. É como nós temos, por exemplo, aquelas bombas de vácuo, né? Quando você suga mesmo o fluido ali de dentro. Tá bom, José? Aí não valeria não, tá? Tudo bem? Da aula anterior, José? Não, José, seria o da aula anterior, depois da garganta, né? Depois daquela região onde teve a redução de área. José, seria como se nós tivéssemos posicionado o manômetro em U, perfeito. Depois da garganta, né? Depois daquela redução. Isso mesmo. Vou colocar agora no intervalo, Ivan. Já vou colocar lá no Teams a aula 10, tá, pessoal? Agora no intervalo, eu vou disponibilizar, vai ser o arquivo chama aula 10, tá, pessoal? Ok? Ah, Bruno, na verdade, eu acho que a equação do trabalho. Não, Bruno, na verdade, Bruno, cuidado para não confundir lá com termodinâmica, tá, Bruno? Fica aqui, ó. Aqui nós temos a energia potencial de pressão, tá? Que é representada aqui, ó, Bruno. Deixa eu voltar aqui, ó, para eu te mostrar melhor. Aqui, ó, Bruno. Ó, quando você olha aqui, Bruno, esse termo aqui, Z1, lembra que ele é a energia potencial gravitacional por unidade de peso. Tudo bem? Então, essa cota Z1, ela está representando a energia potencial gravitacional. Essa relação aqui, ó, Bruno, pressão sobre peso específico do fluido, ela está representando aqui a energia potencial de pressão, tá? Que ela veio realmente dessa análise de trabalho, né? Lembra que a energia potencial de pressão, ela é dada lá pela integral de PDV, tá bom? E aí, quando nós fizemos a relação energia potencial de pressão por unidade de peso, tá? Aí nós definimos aqui o termo, ó, pressão sobre peso específico do fluido. E o V ao quadrado sobre 2G é a energia cinética por unidade de peso. Tá bom, Bruno? Tá? Então, são as 3 representadas aqui, ó. Potencial gravitacional, potencial de pressão e energia cinética. Tá bom? Ok?
Isso, é que essa relação, ó, pressão sobre peso específico do fluido, lembra que nós começamos definindo o trabalho, né, realizado, aí através do trabalho nós definimos a energia potencial de pressão e depois essa que é a chamada de pressão, tá bom? Tudo bem, pessoal? Ok? Pessoal, então é o seguinte, nós iremos fazer um intervalo agora, tá? Após o intervalo, pessoal, aí eu vou voltar aqui, tá? E começando aqui a eliminar as primeiras hipóteses simplificadoras, tá? Então, pessoal, a primeira hipótese que nós vamos eliminar é a, a hipótese, né, de um sistema sem a presença de máquinas. Então, eu vou definir para vocês o que é uma bomba, o que é uma turbina e como essas máquinas influenciam no escoamento do fluido, como elas vão interferir, tá bom? Tudo bem? Pessoal, eu já vou entrar aqui no Teams e vou subir o arquivo para vocês, um arquivo chamado aula 10, tá bom? Tudo bem? Pessoal, 8h45 retomamos, hein? Não respondi ainda, né, Bruno? Tô te devendo, mas eu vou mandar lá, Bruno. Tô devendo para você, né? Uhum. Tá bom? Pessoal, então eu vou fechar, vou subir o arquivo lá para vocês e 8h45 retomamos, hein? Tá bom? Luana, só me passa o e-mail, Luana, com turma RA, a turma RA e o campus, tá, Luana? Para que eu possa fazer a solicitação para te incluir. Tá bom, Luana? Você faz isso, a gentileza, por favor? Né?